Pessoal, estamos iniciando um estudo a respeito do cilindro. Vamos entender alguns elementos que compõem o cilindro, vamos entender como funciona a questão, os tipos de cilindro, o cilindro oblíquo e o cilindro reto, como funciona a planificação, os elementos, na verdade, no geral, como se compõe o cilindro, como também como fazermos a dedução das fórmulas, ok? E também vamos ver alguns exemplos a respeito dessa figura do cilindro, beleza? Como trabalhar as fórmulas. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender a figura do cilindro. Então, nesse caso, o cilindro é composto... O cilindro é uma figura composta por dois círculos, né? E uma superfície lateral, né? Como vocês estão vendo aqui, o cilindrozinho, tá certo? E vamos ver algumas abordagens a respeito do cilindro. A distância de um círculo é 8, a outra é o que nós chamamos de altura, ok? Então vamos à altura, a distância de um círculo, né? A outra é o que nós chamamos de altura, ó. Então vamos deduzir aqui a alturazinha, né? Essa distância aqui é o que nós chamamos de H, altura do cilindro. A distância de um ponto a outro da circunferência aqui é o que nós chamamos de G, esse G é geratriz. E a distância do centro do círculo até a circunferência é o que nós chamamos de R, raio. Então temos essas abordagens, né? O R, na verdade, esse R é o que nós chamamos de raio. O H, normalmente eu utilizo muito H para representar justamente a altura, ok? E esse G, que na verdade é a parte mais nova para nós vermos, então nesse caso esse G é o que nós chamamos de geratriz, ok? Então esse G é o que nós chamamos de geratriz, beleza? Então é isso que nós temos no cilindro. Esse cilindro é um cilindro que é conhecido como cilindro oblíquo, ok? Nós temos aqui também o cilindro reto. No caso do cilindro reto, seria basicamente algo parecido. Eu vou pegar o centro aqui, ó, o centrozinho e o centrozinho aqui, ó, no caso de ambos os círculos, né, no caso dois círculos, ok? E o que nós temos aqui, ó, né, essa parte aqui, o que nós temos justamente essa distância aqui é o que nós entendemos como H, que representa a altura. Essa distância de um ponto a outro da circunferência, do contexto, né, da circunferência, nesse caso é o que nós chamamos de geratriz. Agora observe que a altura e a geratriz no cilindro reto são iguais. Então a geratriz é justamente igual à altura no caso do cilindro reto. Lembre-se que essa distância aqui, ó, essa distânciazinha é o que nós chamamos de raio no caso do cilindro, ok? Então, observe que aqui a geratriz não é igual à altura no cilindro oblíquo, só que no cilindro reto, sim, a geratriz é igual à altura. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam, se eu pegar essa figura aqui, né, e cortar no meio essa figura e jogar para fora, nós temos aqui uma secção do cilindro. Como essa parte e essa, nesse caso, seria metade de círculos, no caso seria o que nós chamamos de semicírculo, né? Metade de um círculo. Então, metade de um círculo, metade de um círculo. Essa parte cortou, aqui normalmente é o diâmetro da circunferência, né, do círculo. Então, nesse caso, eu corto, aqui é o diâmetro, 2R, e aqui é a altura. Então, essa parte aqui é 2R, e essa parte aqui é o que nós chamamos de altura. Então, a altura é igual a 2R, ok? O que é que vocês entendem aqui? A altura, perdão, a altura não é igual a 2R, não. A altura nesse caso seria 2R no cilindro equilátero, ok? Então a altura está aqui e essa aqui seria 2R. No cilindro equilátero, a altura é igual a duas vezes o raio. Só no cilindro equilátero, essa parte é igual a essa do cilindro equilátero. Só que nós estamos aqui, não é o cilindro equilátero, né? Apenas o cilindro reto aqui e tal, não é o cilindro equilátero. Ó, cortei essa parte, joguei a metade fora, formou essa daqui. Então, aqui é 2R, aqui é a altura. Pronto, só isso mesmo, tá? Agora, no cilindro equilátero, que não é esse caso que tá aqui, essa parte é igual a essa. Beleza? Mas tá aí o que é, no caso, a secção. Beleza? Aqui
é a planificação do cilindro. Você imagina esse cilindro, eu chego aqui, ó, faço um corte aqui e abro. Quando eu abro, eu formo essa figura justamente que está aqui, ok? Então, gostaria que vocês observassem que aqui, ó, nós temos a planificação, seria mais ou menos dessa forma, aqui, ó, planificação com um círculo em cima e um círculo embaixo. Então, essa daqui seria a planificação do cilindro, que é o contexto que está aqui, ó, com um círculo em cima e um círculo em cima e outro círculo embaixo, né? Então, seria basicamente isso daqui, ó. Tá aqui, ó, a planificação, ó, seria essa daqui, ó, a planificação, ó. Peguei essa parte, cortei, abri, ó, aí formou justamente a planificação com o círculo em cima e o círculo embaixo. Essa parte aqui seria a superfície lateral, né? As bases seriam um círculo em cima e um círculo embaixo dessa figura, ok? Então formou basicamente isso daqui, ó, certo? Um círculo em cima e um círculo embaixo do mesmo tamanho. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é mais basicamente isso daqui, ó. Quero que vocês entendam isso aqui. Isso aqui é o nosso cilindro. Essa parte aqui, ó, essa parte, quero que vocês observem que essa parte é o comprimento de uma circunferência, ok? Então, ó, como eu cortei aqui que abri, então essa distância aqui é do comprimento da circunferência e essa parte aqui é a altura, no caso do cilindro, beleza? Baseado nessas coisas, nós iremos aprender a calcular algumas coisas. Por exemplo, vamos aprender a calcular como é que se calcula bem a área da base de um cilindro. O que é a base de um cilindro? Na verdade, a base de um cilindro, ó, é um círculozinho, ok? Então essa base do cilindro aqui, ó, isso é um círculo, lembre? Círculo é esse espaço, circunferência é apenas o contorno. Então, nesse caso, isso aqui é um círculo. Para calcular a área da base, eu tenho que saber calcular a área de um círculo. Então, como é que eu calculo a área de um círculo? A área de um círculo é calculada como π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área da base de um cilindro, como a base é um círculo, a área da base é calculada como π vezes o raio ao quadrado. Vamos lá, como é que eu calculo a área lateral de um cilindro? Então vamos lá, para a área lateral nós temos que entender o seguinte contexto, ó. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é justamente o comprimento da circunferência. Cortou, abriu, essa distânciazinha aqui, ó, essa distância toda é o comprimento de uma circunferência. Então, ó, cortei aqui, abri, formou essa parte. Então, essa distância aqui é o comprimento de uma circunferência, que é calculado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio, né? E essa parte aqui, no caso, é a altura, nesse caso do cilindro. Então, essa parte é a altura. Então, como é que eu calculo a área de um lateral do cilindro? Isso aqui é um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, eu pego a base, que é 2 vezes π vezes o raio, 2 vezes π vezes o raio, e eu multiplico pela altura, ó. Então, quando eu faço isso, eu chego à fórmula da área lateral de um cilindro. Então, a área lateral de um cilindro é calculada pela fórmula 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, que é simbolizado pelo nosso H, ok? Para a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral, que é essa, mais 2 vezes a área da base. Por quê? Porque isso aqui é a área de uma das bases, mas o círculo, no caso o cilindro, tem 2 bases, por isso desse 2 aqui. Ó, jogando na fórmula, fica dessa fórmula, ó. A área total é igual à área lateral, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, ok? Mais, ó, pega a área lateral, no lugar desse AL, pega a parte da área lateral, mais 2 vezes, ó, mais 2 vezes a área da base, que é quem, ó, π, tá? Vezes o raio ao quadrado. Essa fórmula aqui eu acho mais interessante usá-la ela do jeito que está aqui. Existe no livro, faz algumas abordagens, coloca fator como evidência. O livro faz o seguinte, ó. O livro normalmente pega essa parte 2
2πr e 2π e 1 aqui é r ao quadrado, que é a mesma coisa de r vezes r. Então a forma, no caso o livro faz isso, faz basicamente isso aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio, né? Aí aqui, ó, peguei 2πr, sobrou quem? H, mais aqui peguei 2π, um desses r vai ficar apenas um r. Então o livro normalmente faz isso daqui, ó. Tá? Mas eu gosto e aconselho a vocês a usar essa forma do jeito que está aqui, ó. Eu acho que é mais interessante usar essa forma desse jeito do que desse jeito. Se vocês forem para os livros, então normalmente você vai encontrar a forma desse jeito aqui, ó. Tá certo? Mas aconselho a vocês usar a forma da área total do jeitinho que está aqui, ó. Eu acho que ela é mais simples de ser usada dessa forma. Beleza? Então vamos lá. Área da base de um círculo, ó. A forma é essa daqui da área da base, ó. Π vezes o raio ao quadrado. Área lateral de um círculo, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, pelo que eu falei aqui, ó. Base vezes a altura da fórmula da área lateral. Entendendo que essa parte é o comprimento da circunferência. A área total só é pegar a área lateral e somar com 2 vezes a área da base, que encontra nesse caso a área total. Ficou quem agora, pessoal, para nós fazermos a dedução da fórmula? Nesse caso, o que ficou para a gente foi o volume. O volume de qualquer figura é a área da base multiplicado pela altura. Então, nesse caso, pessoal, o volume do cilindro é a área da base, AB. Quem é AB? Ó? Π vezes o raio ao quadrado, ok? Vamos lá. Π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Essa é a fórmula para se calcular o volume do cilindro. Ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Fórmulazinha para se calcular o volume do cilindro. Então vimos aqui, essa daqui, pessoal, a planificaçãozinha, né? Então o que foi que nós vimos? Nós vimos como é que funciona o cilindro oblíquo, vimos como funciona o cilindro reto, vimos a secção, né? Vimos a planificação do cilindro. Dessa planificação, ó, área da base, área do círculo. Área lateral vem justamente da planificação, colocamos aqui e formamos a área lateral. Área total, fizemos uma junção da área da base mais os dois círculos, chegamos a essa fórmula. E o volume é a área do círculo multiplicado pela altura. Nesse caso, esse é o volume do cilindro, tá? Agora vamos ver, finalizado isso daqui, essa explicação inicial a respeito do cilindro. Nós agora, pessoal, finalizado isso, vamos ver alguns exemplos a respeito dessa parte de cilindro para colocarmos um pouco na prática relativa às formas. Porém, vou cobrar de vocês de forma mais efetiva como se calcular a área total do cilindro e como se calcular o volume. Principalmente o volume vai ser as coisas que nós iremos abordar nos exemplos que eu vou ministrar aqui a respeito, nesse caso, destas fórmulas, né? Área da base, área lateral, área total e volume. Vamos exemplificar um pouco mais para entendermos melhor, ok? Então vamos lá para os exemplos.